Bom dia a todos os irmãos. Eu estou muito feliz por estar aqui diante de vocês mais uma vez trazendo uma aula. E eu espero que não só como das outras vezes, hoje a nossa reflexão acerca de um tema bastante pertinente possa trazer para você um novo olhar acerca das doutrinas cristãs, um novo olhar acerca do comprometimento com a teologia. Como o André bem disse, nós estamos caminhando para a última aula desse ciclo de exposições do livro Você é Aquilo que Ama, do James K. Smith. O James K. Smith é um autor que compartilha daquilo que nós vamos falar aqui esta manhã. Bom, antes de dar início à nossa aula, eu gostaria que você pudesse abrir comigo na Epístola de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1. Nós vamos ler uma perícope bem pequenininha, somente para nos orientar como um background, como um pano de fundo para tudo aquilo que vai ser discutido aqui. Colossenses, capítulo 1, versículo 13 até o versículo 16. Esses são os versículos que vão nos nortear na reflexão dessa aula. Diz assim a palavra de Deus: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as invisíveis e as visíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Curve sua fronte, vamos ao Senhor em oração. Pai, nós te pedimos para que nesse momento a nossa mente possa estar cativa à tua palavra, para que nesse momento nosso coração esteja aberto, Pai, a receber de ti a verdadeira palavra, a verdadeira sabedoria, que em nome de Jesus possamos nos curvar nessa manhã ao senhorio de Cristo e reconhecer o seu domínio sobre todas as coisas. É no nome dele, nos méritos dele que oramos, Pai. Amém. A Reforma Protestante foi um movimento grande, historicamente falando. Foi um movimento extremamente plural. Na Reforma Protestante, nós tivemos diversas narrativas que falaram acerca de mulheres que foram importantes para a Reforma Protestante. Nós tivemos narrativas de diversos homens que abandonaram as questões da sua própria vida em relação a uma vida em prol da igreja. Nós tivemos diversos debates sobre diversos assuntos importantes para a história da igreja, mas, sobretudo, a Reforma Protestante possuiu um elemento fundamental que ligava todos os demais reformadores ao mesmo eixo. E que elemento fundamental é esse? O elemento fundamental é a dimensão pública. Então hoje a nossa aula ela tem como objetivo abordar o desafio público da teologia da igreja. A teologia dos reformadores tinha em mente um trabalho, o trabalho que eles faziam não era um trabalho voltado apenas às quatro paredes da igreja, mas era um trabalho que transcendia ao aspecto da comunidade local. O trabalho dos reformadores não dizia respeito apenas às experiências individuais que os indivíduos tinham, mas a uma dimensão pública da teologia, a um posicionamento público para todas as questões que envolviam a sociedade. A publicicidade da teologia, ou seja, a dimensão pública da teologia, ela transcendia aos aspectos da igreja local. Então nós temos na vida de diversos reformadores, e muitos deles nós vamos abordar aqui hoje, um posicionamento que rompe com o aspecto de que a teologia só é da ordem espiritual e que ela só tem respostas para questões eclesiásticas. Não, a teologia dos reformadores, ela era uma teologia que precisamente respondia às indagações feitas pela sociedade.
Era uma teologia que posicionava a igreja, ou seja, a comunidade, não só a respeito de coisas da igreja, mas a respeito de todas as questões que envolviam seres humanos. Todas as questões que eram questões difíceis para a época, questões que a sociedade levantava. Os reformadores se empenharam num trabalho que não se resumia apenas em responder às perguntas que a igreja estava fazendo, mas às perguntas que a sociedade como um todo estava fazendo. E que questões eram essas? Eu até coloquei aqui no exemplo, não sei se dá para vocês enxergarem, mas essas questões que os reformadores respondiam eram questões sobre a realidade, sobre o sentido último da vida, sobre as questões de realidade última, sobre se existia uma confiança diante do caos que era o homem, se existia um padrão para o belo, se existia um padrão para aquilo que era a moralidade. Então, os reformadores, Martinho Lutero, João Calvino e todos os outros, eles se preocuparam não apenas em reformar a igreja, mas expressar publicamente a sua cosmovisão. Então, a reforma protestante, ela nunca pode ser vista apenas como um movimento da igreja, de reforma da igreja, mas foi um movimento de ordem cultural, foi um movimento que pensou questões econômicas, foi um movimento holístico, geral, integral. E é sobre isso que nós vamos falar essa manhã. Eu separei o testemunho histórico de 3 homens. Acredito que vocês os conheçam, não? Essa dimensão pública que atingiu a vida desses homens fez com que, por exemplo, na Genebra de Calvino, houvesse uma divisão quádrupla dos ofícios. Apesar de nós não concordarmos com tal divisão, Calvino propõe nas suas institutas, que também é uma realidade de posicionamento público, as institutas foram escritas como uma obra acadêmica para um rei da França, para um rei francês. Então, Calvino, nas suas institutas, propõe que esses oficiais eles sejam segmentados e ele faz 4 divisões. Calvino divide os oficiais da igreja em presbíteros, mestres, diáconos e pastores. E a sua intenção, por mais que nós discordemos, a sua intenção era uma intenção legítima. Calvino acreditava que os oficiais, eles não tinham apenas um serviço voltado para a igreja, mas esse serviço ele precisava ser ofertado à comunidade. Os diáconos, por exemplo, eles não se preocupavam só na assistência dos pobres da igreja, mas eles olhavam para aquela realidade de Genebra e iam na direção de auxílio aos menos favorecidos como uma expressão de uma teologia que transbordava o aspecto da igreja. Então, a compreensão de Calvino era tal que a sua dimensão pública, que os seus oficiais, eles passavam os limites da igreja e expressavam a sua compreensão acerca do senhorio de Cristo em toda a esfera pública. Calvino, que não era cidadão de Genebra, Calvino era cidadão de Lyon, Calvino era francês, e quando ele vai para Genebra, apesar do seu não vínculo com aquela cidade, Calvino ainda assim se preocupava com as realidades sociais daquela cidade. Calvino, isso é até algo que muitas pessoas têm dificuldade, ele não tinha um poder político no Conselho de Genebra. Calvino não tinha um cargo político que fosse capaz de lhe dar um voto no Conselho ou de lhe dar autoridade para fazer mudanças em Genebra. Mas Calvino tinha um poder de influência por conta da igreja, de tamanha forma que Genebra foi vista como uma cidade modelo para o mundo, justamente por conta da influência de Calvino, justamente por conta da influência da igreja, que não se limitou às suas paredes, mas que transcendeu e, transcendendo, alcançou as realidades sociais e de volta. A preocupação do diácono, ela era sobre todas as carências que a Genebra tinha. Todas as carências, na concepção de Calvino, deveriam ser supridas pela igreja. Outro exemplo que nós podemos citar é Dietrich Bonhoeffer. E para falar do Bonhoeffer, eu acredito que
vocês já saibam bastante, eu sou um pouco suspeita, porque é um cara que me influencia bastante, apesar de ter posicionamentos obscuros e posicionamentos que eu discordo. Dietrich Bonhoeffer tem uma vida que expressa uma dimensão pública da sua teologia. Dietrich Bonhoeffer era pastor, teólogo luterano alemão, e ele viveu no Terceiro Reich alemão, aquele período onde Hitler ascendeu democraticamente, e na sua ascensão, quando ele fica sabendo de que Hitler chegou ao poder, ele escreve um texto que é de uma preciosidade e de uma, como eu posso dizer, de uma riqueza muito grande para a teologia pública. O nome desse artigo que Dietrich Bonhoeffer escreve é A Igreja e a Questão Judaica. A Igreja e a Questão Judaica, ela fala sobre um tripé bastante importante para a gente pensar a teologia pública hoje. Eu queria ler para vocês algumas das coisas que ele propõe. Dietrich Bonhoeffer propõe, em tempos de crise, de que, em primeiro lugar, o teólogo público ele deve pressionar o Estado para que ele não extrapole o seu poder e para que ele não exerça a sua função fora da sua esfera de soberania. Então a preocupação do Bonhoeffer era sim na evangelização, era sim na proclamação das boas notícias do nosso Senhor Jesus Cristo, mas ele também tinha uma preocupação de ordem política, de ver como aquele Estado estava se comportando. Então quando Hitler ascende o poder e toma para si, a gente vai falar um pouco mais isso lá na frente, toma para si o título de Führer, o título de senhor daquele Estado, o Bonhoeffer começa a suspeitar e a protestar aquela condição de um governo que abdica para si um título que somente o Senhor Jesus Cristo poderia ter. Vocês estão acompanhando? Estão acompanhando? Alguma pergunta? Eu acho importante ressaltar, gente, de que a gente passou o ensino médio todo calado e só consumindo informação. Isso foi extremamente ruim para a nossa educação. A gente acabou não tirando dúvida naquilo que a gente ficou com dúvida, a gente acabou não esclarecendo as questões que a gente queria perguntar, e hoje na igreja você tem essa oportunidade. Então não saia daqui sem tirar a sua dúvida, não saia daqui sem fazer a sua pergunta. Talvez eu não saiba responder, mas a gente discute sobre isso. Não saia daqui sem esclarecer algo que talvez não tenha ficado tão claro para você. É muito importante que nós entendamos essas coisas. A gente está falando de teologia pública, e quando a gente fala de teologia pública, a gente fala de um teólogo que se importa em aprender, de um teólogo que se importa em ouvir, que se importa em adquirir conhecimento. Então, Bonhoeffer, nesse primeiro tripé, nessa primeira perna desse tripé que ele propõe, ele diz: o teólogo público tem que estar atento às dimensões públicas, ele tem que estar atento ao Estado, ele tem que estar atento a como o Estado se comporta, para que o Estado não tome para si uma autoridade que é somente do Senhor Jesus Cristo, uma autoridade que somente decorre das Escrituras. No caso do Bonhoeffer, o Estado entrou com diversas medidas caóticas, o controle de natalidade, a própria supressão em relação aos judeus. Então Bonhoeffer, já no início desse movimento de Hitler, ele já se colocava como um bom protestante, se opondo a tudo aquilo que se levantava contra a palavra do nosso Senhor. E é dessa forma, e é esse testemunho que nós devemos encarar para as nossas vidas, é esse testemunho que nós devemos olhar e falar assim: cara, eu quero ser como ele. É interessante, eu gosto bastante da história de Bonhoeffer, porque o Bonhoeffer, ele cresce numa casa extremamente rica. Bonhoeffer era filho de Klaus e Paula. Klaus era um neurocientista e psiquiatra, era colega de Freud, e Klaus, ele criou os seus filhos numa ótica e num cultivo da intelectualidade muito grande. Bonhoeffer era o 6º filho de uma família de 8. Então imagina que esse cara
Ele não só fazia filho, ele colocava os filhos para estudar. E você tinha, na família de Bonhoeffer, médicos, você tinha advogados, você tinha ali, quando a família se reunia, um conjunto de intelectuais, um conjunto de pessoas que dominavam bastantes assuntos. E Bonhoeffer, aos 13 anos, se volta para o seu irmão Klaus, o seu irmão mais velho, Klaus, que pergunta para ele o que ele desejaria fazer enquanto ofício, o que ele desejaria fazer enquanto trabalho, e Bonhoeffer olha para ele e diz que quer ser pastor. Bonhoeffer olha para ele e diz que desejaria alcançar o ministério, e Klaus olha para ele e fala assim: peraí, você vai se envolver com a igreja, uma instituição pequeno-burguesa, uma instituição completamente sem influência, você vai se submeter a esses ditames? E Bonhoeffer diz: se a igreja se encontra nessa condição, convém que eu a reforme. E apesar dele ter ido para um caminho de estruturação estudantil, diria que um tanto complicada, ele estudou com o pai do liberalismo teológico, com o avô do liberalismo teológico, Bonhoeffer tinha em mente de que era necessário um posicionamento público, uma atitude pública na direção da teologia. Isso se deu também pela sua própria influência luterana. Vale ressaltar, e eu não falei aqui, mas Lutero teve um posicionamento que não se restringiu à reforma apenas da igreja. Lutero reformou a língua alemã, Lutero se preocupou com os pobres, Lutero teve um empenho acadêmico, um empenho de estruturação, e hoje a gente vê na cultura alemã o legado que Lutero deixou. Esse homem, sob a influência de Lutero, um luterano, também deu continuidade a esse legado. O segundo pilar, a gente está no segundo pilar, hein? Volta aí. O segundo pilar, o segundo pé desse tripé que o Bonhoeffer propõe em seu artigo, em seu texto, diz que a igreja ela deve prestar auxílio às vítimas do Estado, sem se preocupar com classe social e também sem se preocupar com a religiosidade daquelas pessoas. Então a igreja ela deve se preocupar com a forma com que o Estado lida com a sociedade, com a forma com que a sociedade é atingida por esse espaço, por esse Estado. A igreja, o teólogo público, ele precisa ter uma sensibilidade de não apenas, a interpretação que alguns biógrafos fazem do Bonhoeffer, de que ele está tendo aqui uma percepção de que o Estado é como um trator. O Estado, quando ele não atua dentro da sua esfera de soberania, ele é como um trator. E o objetivo da igreja, a função da igreja é não apenas de parar esse trator, mas também de socorrer essas vítimas que foram suprimidas por esse trator. Então a igreja ela precisa prestar esse auxílio não apenas socorrendo as pessoas da sua comunidade, mas socorrendo a sociedade como um todo. O terceiro tripé do Bonhoeffer era aquilo que nós falamos no início. Bonhoeffer tinha uma preocupação, até mesmo um pouco antes de Hitler ascender democraticamente ao poder, de que de certa forma, esse movimento pudesse trazer desdobramentos ruins para aquele contexto. Então, Bonhoeffer, que era um pastor de 30 anos, quando ele percebe que Hitler começa a legar para si o título de senhor, ele entra em ação e protesta. E em 1945 vai se tornar aquilo que é um mártir da igreja, vai se tornar alguém que traz uma história e um legado fantástico para a nossa história, para a nossa vida. Então o Bonhoeffer, o Calvino, o Lutero, outros homens, eles precisam ser exemplos, precisam ser testemunhos históricos de gente que não reduziu a sua teologia ao seu próprio umbigo, gente que não reduziu a sua teologia apenas ao ambiente da igreja. Passa aí para mim. Eu coloquei uma questão aqui. Eu não sei quantos de vocês têm ouvido notícias, ou lido jornais, ou visto o Jornal Nacional. Quantos de vocês estão por dentro dessa situação que está acontecendo na STF? Vocês poderiam dizer quantos de vocês?
Então, metade da igreja está por dentro. Vocês sabem o que significou o STF ter se posicionado a respeito da criminalização da homofobia? Vocês sabem? Já discutiram sobre isso? Viram pessoas se posicionando sobre isso? Então, eu queria explicar para vocês, como alguém que talvez tenha um mínimo de conhecimento sobre o assunto, um pouco sobre essa realidade e chamar a atenção através de um contraste como a igreja está alheia às questões públicas, às questões de ordem do direito, às questões de ordem cultural, às questões de ordem econômica. A igreja se tornou alheia, omissa a essas realidades. E isso aqui é um exemplo. Isso aqui aconteceu na quarta para quinta-feira. O Supremo Tribunal Federal, juntamente com uma medida de ADO, que significa ADO? Ação direta de omissão por inconstitucionalidade. Então, o STF, ele viu que o legislativo, que é o órgão legítimo, que poderia legislar sobre a criminalização da homofobia, ele estava omisso enquanto a isso. E o STF, diria que talvez numa posição tirânica, numa posição que não era a sua, ele resolve legislar sobre um crime de matéria penal. Um crime que não era dos seus ofícios legislarem. Então, no artigo 22 da Constituição Federal, nós temos de que é competência da União legislar sobre crimes penais. E o STF tomou uma posição de autoridade que não era dele. E eu queria problematizar aqui com você um pouco sobre isso. Quem propriamente dirá quando uma manifestação configura ou não discurso de ódio? O STF. Quem determinar o que é o hate speak será o suposto ofendido? Hate speak aqui é discurso de ódio. Quem vai dizer o que é homofobia e transfobia? O STF não é um órgão, não é um ordenamento, será que eu podia dizer? Não é um ordenamento que poderia discutir sobre essas coisas. Não tem embasamento científico, não tem discussão social acerca daquilo, e eles basicamente tornaram crime algo que pode ser um problema para a igreja, porque a igreja se posiciona contra a homossexualidade. A igreja se posiciona dizendo que só existe um Criador, e o Criador criou homem e mulher. Então, essa discussão, que pode até estar no âmbito jurídico e que afeta a minha e a sua vida, tem sido algo que você tem buscado entender minimamente? Porque olha o resultado disso. Se essa for a resposta, ou seja, se a gente deixar as coisas como elas estão, acredito que faltarão cadeias, pois o cristão autêntico continuará afirmando que a prática homossexual é pecado e atenta contra o Criador. Imagina que uma lei como essa passou criminalizando a homofobia e nós cristãos não vamos deixar de falar sobre a homossexualidade, sobre como isso é pecado, sobre como isso é contrário à natureza de Deus. Imagina que isso aqui, se for levado na condição do ofendido, e o ofendido se sentir, de certa forma, desrespeitado com o discurso de um pastor, desrespeitado com uma publicação sua do Facebook, ele poderá te abrir processo e o processo tramitar contra a sua liberdade religiosa, a sua liberdade de opinião, a sua liberdade de pensamento. Eu coloquei aqui um contraste de Hitler e a condição do STF, é justamente para chocar mesmo. Eu coloquei esse contraste para chamar a tua atenção de que, assim como no período do Hitler, o Estado tomava uma autoridade que era excedente à sua soberania, um ditador colocava para si, legava para si o título de senhor, foi perigoso. Hoje também, por conta do pluralismo, por conta dessa ideia de aceitação de tudo é verdade, todo mundo está certo, todo mundo pode falar o que quiser e é tudo verdade. Olha como é que isso traz conflitos para a sociedade. A igreja se tornou omissa no Brasil e a sua bancada evangélica, que só pensa em si, que só pensa nos benefícios que a igreja evangélica brasileira pode ter, é incapaz de se levantar contra uma medida como essa. E como você tem pensado acerca dessas realidades? Você tem se tornado alguém que busca entender
essas dimensões? Isso aqui é direito, isso aqui é Constituição Federal. Lembra naquela aula, lá no início, acho que era a aula do Van Hooser que eu dei, o princípio da inexcusabilidade, artigo 3 da Constituição, Marcos me corrige aí, artigo 3 da Constituição diz que todos que estão debaixo da República Federativa precisam estar atentos às questões da lei. O Diário Oficial está sendo lá, publicado. A partir do momento que é publicado no Diário Oficial, é de responsabilidade de todo cidadão saber sobre as leis. Isso aqui está legislando o seu país. O Estado, o STF, está tomando para si uma autoridade que não é dele. E está dizendo o que é crime, algo que não foi estudado, algo que não foi amplamente proposto à sociedade, algo que simplesmente fere a liberdade religiosa, fere os princípios do direito e que envolve a minha vida e a sua. Agora vamos volta de volta. Abraham Kuyper, quantos conhecem? Abraham Kuyper foi um pastor, e ele foi um pastor de comunidades pequenas, de Bisset, de Utrecht, de Amsterdã, e ele, durante o seu pastoreio, cuidou de diversas comunidades pobres, carentes. Então tem gente que acha que o Abraham Kuyper começou com a vida política, mas não, ele começou sendo pastor de igrejas, ele acabou não dando prosseguimento ao seu ministério, porque a igreja naquela época ela era ligada ao Estado, então ele teve que optar ou em ser pastor ou em ter uma vida política, e isso foi de uma graça excelsa, assim. A sua dimensão pública acabou trazendo, eu coloquei aqui alguns feitos do Abraham Kuyper. Ele participou da edição de 2 jornais que era amplamente divulgado. Ele foi eleito como membro da Casa Baixa do Parlamento. Ele criticou não apenas a Revolução Francesa, mas também a Revolução Industrial. Então, o Kuyper aqui, ele critica, ele se coloca para questionar não apenas aspectos culturais da Revolução Francesa, mas ele também critica a Revolução Industrial e todos os aspectos econômicos que estavam ali e eram contrários à Escritura. O Kuyper, ele também fundou um partido revolucionário cristão, ele foi o primeiro fundador do Partido Revolucionário Cristão da Modernidade. O Kuyper, ele fundou a Universidade Livre de Amsterdã, que hoje é uma das maiores universidades, é reconhecida na Europa. Ele, com o seu pensamento acerca da soberania das esferas, acreditava que a universidade ela precisava ter uma esfera própria e de que as leis da educação elas precisavam orientar essa estrutura educacional e de que o Estado não tinha que intervir na universidade, de que órgão nenhum deveria intervir na universidade. A universidade ela tinha a sua esfera própria e ela deveria, pautada nas escrituras, refletir uma dimensão, eu diria que de extrema riqueza e beleza. Kuyper. O que esse revolucionário queria dizer no nome do partido? Revolucionário é uma posição contra o establishment, entendeu? É contra o status quo da época. Foi claro? Então, existia uma hegemonia no pensamento político e ele foi contrário a essa hegemonia, criando um partido revolucionário. Ficou claro? Também a posição do Kuyper era contra-reacionária. Então ele também tinha uma posição, além de uma posição que ele julgava ser revolucionária, que era contra o establishment, contra o ethos da época. Também o Kuyper ele tinha uma preocupação de que essa palavra ocupasse uma nomenclatura contrária a das reações de época. Então, na época, o pessoal falava muito que era reacionário, era gente de reação. Então, o Kuyper falou, eu não sou um reacionário, eu sou um revolucionário. Então, Kuyper, juntamente com os outros homens, teve uma preocupação não apenas em beneficiar a sua comunidade, mas em beneficiar toda a sociedade. E é isso o que nós chamamos de neocalvinismo. Pode passar. O neocalvinismo é justamente a compreensão de que Cristo é soberano sobre todas as coisas, de que Cristo exerce a sua soberania sobre todas as esferas,
Cristo é Senhor das instituições, do casamento, Cristo é Senhor da família, Cristo é o Senhor da economia, Cristo é o Senhor da cultura, da ordem da beleza, Cristo é o Senhor de todas as coisas. E o calvinismo lega como modelo essa soberania geral, se é que eu poderia dizer, né? Essa soberania eficaz em toda a realidade humana. Vamos ler aí? Chamamos de neocalvinismo hoje a soberania de Cristo sobre todas as esferas. O movimento neocalvinista é reconhecido por sua abrangência e ir além das paredes da igreja e possui um caráter missional com um enfoque na prática cristã na esfera pública. E aí eu coloquei uma das frases mais conhecidas do Abraham Kuyper: não existe 1 centímetro quadrado do mundo que Cristo não tenha autoridade, não diga que é meu. Essa é uma das frases mais conhecidas do Kuyper. Era esse tudo aquilo que norteava ele para ele ter fundado um partido, para ele ter sido membro do parlamento e para ele ter alcançado a sua posição mais notável, que foi ministro da Holanda. Então, o neocalvinismo, ele diz que Cristo, ele é soberano sobre toda a nossa vida e não apenas sobre a nossa religiosidade ou sobre as nossas experiências religiosas. Então, nós temos sim, como cristãos, coisas a responder, coisas a protestar acerca da arte, da economia, da cultura. Tudo isso deve dar testemunho de Cristo. A igreja não deve se preocupar apenas com a alma das pessoas, de mandá-las para uma realidade transcendente, mas a igreja ela precisa sim, ao pregar o evangelho, trazer uma compreensão no espaço-tempo de como ela deve ser relevante, de como ela deve se preocupar com as questões culturais e as questões da ordem da vida. Ficou claro esse movimento? Alguém tem alguma pergunta para fazer, alguma colocação? Não? O neocalvinismo ficou claro? Tirando esses dois autores que eu citei, apenas o Bonhoeffer era luterano. Os demais, Calvino e Kuyper, esse aí eu perdi. O Kuyper tinham raízes fundamentadas nessa compreensão reformada de viés calvinista. Pode falar. Diferença de neocalvinismo para calvinismo puro seria o quê? O calvinismo puro, eu diria que seria uma adesão da estrutura doutrinária de Calvino, da forma com que Calvino expressamente enxergou todas as coisas. O neocalvinismo, ele tem essa abrangência, como eu disse, que não é apenas de olhar para a realidade que Calvino lidou enquanto igreja, mas a transcender esses aspectos a realidades sociais, econômicas, enfim. Calvino falou sobre questões econômicas, Calvino falou sobre questões sociais. Então, um calvinista, diferente de um neocalvinista, ele acaba se voltando mais para esses aspectos eclesiásticos, enquanto um neocalvinista se preocupa, um neocalvinista moderado, tá, gente? Um neocalvinista, um calvinista ok, um calvinista chuchu beleza, porque tem uns calvinistas aí que a gente deixa na jaula. Os neocalvinistas, eles têm essa preocupação com a dimensão pública. A própria estrutura da IDC é uma estrutura que pensa a dimensão pública. Nós pensamos sim, como a gente viu a palestra do Van Hooser, né? Toda a questão que envolve a doutrina, toda a questão que envolve a eclesiologia, toda a preocupação na evangelização, na propagação do evangelho correto e genuíno, mas também nós nos preocupamos com as realidades sociais à nossa volta, nós nos preocupamos em nos posicionar sobre essas questões. O nosso pastor, junto a demais pastores aí, que são raros até, diria, no Brasil, ele tem se posicionado cada vez mais sobre questões de ordem social, de ordem econômica, enfim, de ordem social de maneira geral. Então, esse posicionamento, esse comportamento não pode ser apenas um comportamento da igreja e nem do seu pastor. Ele precisa ser um comportamento que você encare para a sua vida.
Então não basta eu estarmos numa igreja bíblica, numa igreja que se preocupa com questões sociais, numa igreja que se preocupa com realidades e posicionamentos e responder às ansiedades, a todas as questões propostas pela sociedade. Não adianta estar numa igreja como essa e se manter calado. Não adianta estar numa igreja como essa e se manter alheio às realidades que acontecem. Nós precisamos que todos os membros do corpo exerçam a sua função para que Cristo seja visto e engrandecido diante de toda a sociedade. Lembra do texto que nós lemos no início? O nosso background, ele é antes de todas as coisas. E nele habita toda a plenitude. E a nossa vida, ela precisa ser uma expressão de alguém que compreende essa realidade. Por isso nós não podemos nos calar na esfera pública. E aí a minha pergunta, para a gente começar a mapear o conflito, é: onde se encontra a igreja hoje? Como ela tem se posicionado? Qual a opinião de vocês sobre isso? Vocês acham que a igreja ela tem sido atuante na esfera pública? A gente tem aí a bancada evangélica, a gente tem aí os pastores que aparecem na Globo e falam umas coisas. Vocês acham que a igreja ela tem se posicionado na esfera pública? Qual a opinião de vocês? Alguém levanta a mão aí e dá uma opinião senso comum. Então, eu acho que a igreja tem se posicionado, mas ela se posiciona de forma totalmente equivocada. Então, ela cria um paradigma falso da realidade eclesiástica, como se a igreja se preocupasse só com questões secundárias, por exemplo, casamento homossexual. Então, a igreja não tem uma perspectiva holística, como você coloca. Ela não aborda a questão da objetividade em relação à revelação do Evangelho, por exemplo. Então, o STF, por exemplo, é tão vago o termo discurso de ódio que qualquer coisa pode ser um discurso de ódio. Aí você pensa no Salmo 5, por exemplo, que fala que Deus odeia o pecador. Então, vamos prender o pastor, porque ele fala que Deus odeia o pecador. Então, eu acho que a igreja se posiciona, mas é uma falsa igreja. Né? Se a gente pensar numa perspectiva real, nem sequer é uma igreja real. A igreja ela tem uma expressão muito deturpada da realidade. Vocês concordam comigo que a igreja tomou um posicionamento polarizado? Pode passar aí. A igreja se tornou uma igreja polarizada. Ou você tem uma igreja militante, que faz barulho, que fala das realidades sociais, que fala sobre aspectos de caráter público, mas lega para si apenas esse aspecto, despreza a mensagem do Evangelho, acredita que a resolução dos conflitos sociais ela está pautada numa revolução, numa mudança econômica, e você tem, por outro lado, uma igreja indiferente, uma igreja que diz que a fé é da ordem privada, de que a fé é algo que eu cultivo ali no meu dia a dia, no meu domingo, e de que não tem nenhuma resposta, não tem nenhum envolvimento com a esfera pública. Hoje nós temos esses dois tipos de igreja. Uma igreja militante, que por motivos errados se envolve com a esfera pública, se envolve, se posiciona, levanta aí artigo, aparece aí em programas de televisão e se posiciona diante das questões públicas de maneira equivocada. E você tem também, por outro lado, aquela igreja que não tem uma preocupação mínima, os seus membros não têm uma preocupação em estudar acerca das questões, não tem uma preocupação em procurar saber as notícias e simplesmente se mantêm inertes dentro de uma igreja que precisa ser atuante. Eu vou falar sobre isso mais para frente. Primeiro, nós precisamos reconhecer que o nosso país ele tem dimensões continentais. Nosso país é um país extenso, de forma que no mesmo estado você tem em determinada região um cara estudando nanotecnologia, um cara envolvido com cientificismo, e o outro lá cultivando figos, hortaliças, vivendo a vida dele no campo. Então nós temos dentro de um país uma pluralidade que é de uma beleza e de uma riqueza que revela o Criador. O nosso problema com a igreja não é a pluralidade. Nós reconhecemos que há diversidade de profissões, que há diversidade
de tipos musicais, de estilos musicais, nós reconhecemos que há uma diversidade cultural e que expressa a beleza do Criador. O que nós não reconhecemos? O pluralismo. O pluralismo, diferente da pluralidade, é a ideia de que tudo está certo, tudo é belo. Então, você tem lá aquela obra bizarra, que é um monte de lixo, e você tem um quadro de Rembrandt sendo comparados como obras de arte. Olha, isso aqui é obra de arte, essa escultura de lixo, e essa obra de Rembrandt também é obra de arte, porque a beleza é apenas algo que remete ao ponto de vista. Então, olha o problema do pluralismo, olha como é que o pluralismo ele coloca tudo num mesmo patamar e acaba não estabelecendo padrão nenhum. Então, questões como o aborto, que são da ordem de uma discussão pluralista, elas são extremamente complicadas, porque imagina que o sujeito fala que ele tem domínio e ele tem autoridade sobre o seu corpo, e a partir do momento que ele quer matar um outro ser humano dentro do seu corpo, ele tem autoridade de fazer isso, ele tem liberdade para fazer isso. Imagina que se você diz para as pessoas de que elas podem fazer aquilo que elas bem quiserem com o corpo delas, você também abre espaço para isso. Olha como é que é complicado dar voz e dar legitimidade a todo posicionamento público, a toda opinião pública. Como seria então esse equilíbrio entre a igreja militante e a igreja diferente? Porque existem muitas pessoas hoje em dia que elas têm esse pensamento de que praticamente o pensamento que a redenção ela vem por meio da educação, é quase isso. Tipo, não, a gente precisa. Ainda mais que esses cortes que estão dando na educação, existe muito essa opinião de que, não pode cortar, porque a gente consegue essa dignidade através da educação. Então, eu percebo muitas pessoas com essa fala. Então, como que a gente equilibraria isso? No sentido de, sim, vamos dar valor à educação, às universidades, como esses caras que você trouxe de exemplo, eles faziam. Mas sem idolatrar, digamos assim, a universidade, o conhecimento, achando que a gente teria acesso a uma dignidade, a uma liberdade só através da educação. Estou dando assim um exemplo de como seria esse equilíbrio, como a gente deveria se portar diante dessas falas. Eu vou explorar a solução do problema um pouquinho mais à frente, mas posso te adiantar de que, como a gente falou no início, quando eu trago um tipo de redenção, um tipo de resolução de causas e conflitos para um determinado aspecto humano, eu acabo não trazendo uma resolução. Porque imagina que as propostas oferecidas por esses educadores, psicólogos, juristas, elas são propostas que não levam em consideração, por exemplo, a antropologia cristã. O que seria a antropologia cristã? A gente entende, ao estudar o homem, de que o homem nasce em pecado e de que não adianta você ali no início da vida fazer toda uma doutrinação para que esse homem venha a se tornar bom, que isso não vai adiantar. Então, partir dos pressupostos, dos pilares da nossa cosmovisão cristã, estruturando toda a nossa argumentação, é o primeiro meio de contra-argumentar, porque nós carregamos a verdade. E nós sabemos que não... Nós discordamos de John Locke que uma criança não nasce um quadro em branco, gente. Uma criança, desde cedo, ela bate, ela ofende a outra, ela maltrata, e ela faz isso porque ela é má. Mas a partir do momento em que a gente colocou a fé, a verdade, a gente fez uma dicotomia, afastou a fé da ciência, a ciência, os estudos científicos passaram a ser computados como verdade. Então hoje, o que reina no cientificismo é de que a moralidade é uma construção, de que o ser humano, ele nasce bom, ele nasce mal, mas com uma tendência a vir a ser boa. Ele nasce uma espécie de folha em branco que educação, que uma boa estrutura familiar é capaz de resolver essas resoluções, é capaz de proporcionar resoluções para esses conflitos, quando na verdade isso é um desprezo de uma verdade fundamental das escrituras, que é a queda. Mas onde está o evangelho sendo pregado? Onde é que está a igreja se posicionando? Porque, diferente dos outros, nós temos a resposta factual. A verdade é verdade na boca de todo mundo, como diria o Francis Schaeffer, o Doivert. É verdade tanto para nós que somos cristãos, quanto para o ímpio. Então, proporcionar a pregação do evangelho,
a explicação daquilo que é a nossa cosmovisão, que não tem apenas respostas para um âmbito religioso e espiritual, mas que tem respostas para a sociedade, é o primeiro meio de se fazer. É explicar de que Deus criou-nos para a glória dele, nós caímos, pecamos contra ele, nos rebelamos, e as coisas estão como estão porque nós rejeitamos a Deus, nós somos inimigos de Deus e inimigos uns dos outros. Então, essa proposta de redenção pela educação, essa proposta de redenção por um modelo econômico que vai trazer a justiça, a igualdade em todos, é uma proposta defasada, é uma proposta que não se sustenta diante de uma compreensão de quem um homem é. Eu não sei se eu te respondi, eu vou explorar isso mais lá na frente. Mas vamos lá, como é que uma teologia pode dar conta dessa multiplicidade de vivências que eu estava falando? Dessa gama de diferenças, tanto na perspectiva cultural, quanto na perspectiva da moda. Então, a nossa teologia, ela tem sim uma resposta para a moda, ela tem sim uma resposta para a economia, para o trabalho, para o significado do trabalho. Lembra que eu falei sobre teleologia? Vocês lembram o que era uma teleologia? Teleologia é a parte da filosofia que estuda o fim do homem, a finalidade do homem. Nós temos resposta para isso. Nós temos resposta para a filosofia, nós temos resposta para a ciência, nós temos respostas para a medicina, nós temos respostas para a educação, nós temos respostas. Nós temos respostas porque Deus se revelou a nós, por meio do Filho, continuou falando a nós, primeiro pelos profetas, depois pela lei, continuou falando a nós e expressando toda a sua verdade. Então, apesar da Escritura não ser um livro que traz todas as respostas prontas, ela traz o fundamento que nos propicia responder essas questões. Qualquer sistema, e aí eu vou fechar esse parêntese que eu abri, qualquer sistema que não pense holisticamente sobre toda a realidade é redutor, é pequeno, é pobre, não consegue comportar um escopo de pensamento que possui todas as respostas. Por isso que eu apresentei para vocês o neocalvinismo, não só porque eu acho legal e eu acho, nossa, olha, agora eu sou neocalvinista descolado, não é isso. O neocalvinismo é um sistema que pensa holisticamente as realidades, que valoriza a doutrina e que valoriza a forma com que o cristão se porta na sociedade. Então, pode passar aí. Eu trouxe um filósofo, ele faz uma análise, na verdade ele faz uma crítica ao comportamento dos Estados Unidos, que é bastante parecido com a nossa realidade aqui. Dadas as suas proporções, eu queria ler com vocês, porque ele traz esse panorama que é bem próximo daquilo que a gente vivencia hoje. Olha o que ele diz. Quem examina o largo aspecto da profissão e da prática cristã percebe que a única coisa considerada essencial à vida cristã, na ala da direita da teologia, é o perdão de pecados. Uma ênfase teológica muito preocupada com a evangelização e tão somente com ganhar almas para Jesus. Acho que vocês sabem o que eu estou querendo dizer. Já na ala da esquerda, é a eliminação dos males sociais ou estruturais. O evangelho corrente, então, se torna um evangelho da administração dos pecados. Enquanto que, na ala da direita, você tem uma ênfase preocupada em encher igrejas, no ganhar almas para Jesus, no colocar congregações extremamente abarrotadas. Na ala da esquerda, a preocupação é com as questões sociais. É com o pobre que não está sendo favorecido, é com como é que eles falam? É com o marginalizado, é com aqueles que não estão sendo bem amparados pelo Estado. Então, a ala da esquerda, e eu não estou trazendo aqui um panorama político não, ele só mapeou mostrando essa polarização. Existe uma ala da teologia que está preocupada com almas para Jesus. Existe a outra ala da teologia que só está preocupada com aspectos sociais. Isso não se parece nem um pouco com a nossa realidade, imagina. A transformação de vida ou de caráter simplesmente não faz parte da mensagem redentora. No seu âmago, a realidade humana corriqueira não é palco da fé
e do viver eterno. Então, o Dallas Willard, que ele tem um livro chamado A Grande Omissão e a Comparação Divina, ele fala sobre essas realidades espirituais e de como esse posicionamento polarizado da igreja acaba não abraçando o indivíduo e as suas realidades totais. A gente não tem só uma vida que tangem aspectos espirituais apenas. Nós nos relacionamos com pessoas, nós nos relacionamos com o trabalho, nós nos relacionamos com a cultura. Nós precisamos de uma igreja que se posicione sobre todas essas coisas. Pode passar, Lucas. Só que existe um problema. E aí eu descrevi alguns problemas. Eu poderia colocar mais? Poderia, mas o slide não iria caber. Mas existe um problema com essa polarização, e um problema que atinge a nós, e um problema que atinge igrejas bíblicas, que atinge igrejas comprometidas com a pregação do Evangelho. E eu coloquei ali, o primeiro problema são membros que se relacionam com a esfera pública, mas não se envolvem com a igreja local. É aquele membro que ele até tem um posicionamento público, ele se envolve com política, ele sabe falar sobre conservadorismo, ele sabe falar sobre contratualismo, ele sabe argumentar, sabe falar sobre economia e mais Mises, menos Marx, ele sabe falar todas essas coisas, mas ao mesmo tempo não tem uma preocupação com a igreja local. Não tem uma preocupação com a membresia, e ele se volta para os discursos políticos, para esse posicionamento acerca desses debates, mas não tem um mínimo de apreço pelo seu pastor, pela família pastoral, pelos seus oficiais, que coitados estão ali trabalhando naquela congregação, que precisam da sua atuação. Ele não tem essa preocupação. Ele tem somente eu diria que o capricho de emitir a sua opinião sem se responsabilizar com a sua família. Então, dentro de uma igreja bíblica, nós podemos ter membros que se preocupam com a esfera pública, mas que em nada se preocupam com a igreja. O outro extremo são os membros que não se relacionam com a esfera pública, mas vivem omissos às realidades da esfera, membros que não se relacionam com a esfera pública, mas vivem omissos às realidades impostas a elas. É justamente aquele membro que vai no domingo na igreja, que está no culto tal, que está no culto X, que vai na conferência Y, mas que não faz a mínima questão de se posicionar, de procurar, de estudar e de certa forma, se construir para que possa construir a outros. O grande problema do membro que se envolve com a esfera pública e não se envolve com a igreja é a ausência do comprometimento de discipulado. Então ele fica com uma cabeça desse tamanho, sabendo falar sobre tudo, mas ele não se compromete em formar pessoas, não se compromete em ajudar pessoas que estão começando agora, que não entendem essas realidades. Eles não se comprometem com o serviço diaconal. São pessoas que não conseguem enxergar na igreja uma atuação do seu serviço. São desleixosos com a doutrina, porque alguém que consegue se desconectar à igreja não tem um comprometimento com a doutrina. Como a gente viu nas exposições do Van Hooser aqui, um teólogo público é primeiramente um teólogo que se importa com a doutrina, que valoriza a fé cristã, que valoriza os fundamentos da nossa cosmovisão. Então, pensar em alguém que atua na esfera pública, mas não está nem aí para a igreja local, é pensar em alguém que está ali com algum ponto da sua teologia equivocada. Então nós devemos tomar cuidado, porque essas polarizações é algo que tende a nos atrair. Esses imãs tendem a nos atrair. E nós, como a nossa irmã Aline falou, nós devemos buscar esse equilíbrio. Eu vou falar um pouco desse equilíbrio. Botei aqui que são dualistas. O que é dualismo? O dualismo é aquela linha que você traça no meio e você diz, isso é da igreja, isso é da vida social. Isso é bom e é da igreja e é aquilo que eu faço dentro da minha realidade de fé. E isso aqui é do mundo. Isso aqui é sobre as questões do mundo. Então, essas coisas, elas não se encostam. Então, eu estou na igreja,
eu estou em um ambiente legal, estou no meu trabalho, eu quero matar meu chefe, eu quero matar esse professor aqui, porque não tem objetivo isso aqui. Então, essa visão dualista é uma visão que empobrece a cosmovisão cristã. Botei aqui que são membros que postam frases no Facebook como o único meio de se posicionar publicamente. É aquele tipo de pessoa que acredita que ela não precisa evangelizar, que ela não precisa ter uma postura pública na sua faculdade, basta ela lá postar a frase do dia dela que as pessoas vão ser alcançadas. As pessoas, de certa forma, vão olhar para aquilo e vão falar, nossa, fantástico, nunca tinha pensado sobre isso. Então, assim, não é uma crítica a quem posta frase, eu posto frase. E é maravilhoso a gente postar frase. Eu sou abençoada por muitas das frases que nós postamos, assim. Mas se a sua posição pública, ela só for a do Facebook, algo na sua teologia está errado. Lembra que eu falei na última aula sobre a confissão pública, sobre a confissão de fé, invocar a confissão pública, de que afirmar que Jesus é o nosso Senhor com o nosso coração implica numa atitude externa? Então, é justamente disso. Mas não é no Facebook que você vai fazer isso, né? Vamos estudar. Botei aqui, alimentam uma conduta preguiçosa quanto ao desenvolvimento intelectual. Eu reconheço, e também sofri isso, de que as nossas escolas, pela desconexão até mesmo com as realidades bíblicas, não proporcionaram uma valorização do ensino. Então, basicamente, você passou lá o seu ensino médio achando tudo aquilo insuportável, porque não tinha um objetivo para que você aprendia aquelas coisas. Não tinha um sentido para que você aprendia aquelas coisas. E a gente desprezou matemática, a gente desprezou história, a gente desprezou a sociologia, que são conhecimentos fundamentais para a gente poder comunicar o evangelho, ter um ponto de contato com o outro. Então, agora, coloque-se no movimento de recuperar esses conhecimentos, essas disciplinas que você desprezou, que eu desprezei. Eu não estou falando como alguém aqui que alcançou esse equilíbrio, não. Por muitas das vezes tenho tido dificuldade em entender aspectos de economia, aspectos do próprio direito, porque simplesmente no ensino médio eu estava mais preocupada em, jogar o interclasse do que propriamente em aprender as questões que envolviam a realidade humana. E aí eu coloquei aqui, política e economia é coisa de quem faz faculdade. Isso aqui é uma frase típica de alguém que tem uma preguiça e de que não quer se envolver com aspectos de ensino, de intelectualidade. Fala assim, isso aí é coisa pra gente que está na faculdade. Não, eu estou tentando mostrar para você que isso é coisa de cristão. Isso é coisa de teólogo, de teóloga. Pode passar isso. Aí eu vou para o último ponto para a gente estar finalizando a nossa aula. Essa visão polarizada da igreja e pouco holística acaba por construir discípulos completamente indiferentes. Lembra que a gente viu a igreja indiferente? A igreja indiferente constrói discípulos indiferentes. E que discípulo indiferente é esse? É um discípulo que não se preocupa em fazer outros discípulos, ele não se preocupa em formar-se para fazer outros discípulos, ele não se preocupa em construir-se uma pessoa que pensa holisticamente para então ajudar outras pessoas a pensar holisticamente, e ele se acomoda numa realidade e que tanto faz o que estão falando no STF, tanto faz o que estão falando por aí, o que importa é eu estar lá domingo na igreja, a gente fala sobre soteriologia, a gente lê uns livros do John Piper e tá tudo bom. Uma compreensão de cosmovisão cristã precisa acabar com essa mentalidade. Por isso, a gente ouve poucas pessoas falando sobre discipulado, a gente ouve poucas pessoas falando sobre o cuidado interior da vida e sobre a formação integral e holística do discípulo. Eu coloquei aqui, né? O discipulado precisa estar preocupado com a formação das virtudes, não apenas infundindo conteúdo. Lembra da premissa do James K. Smith? Nós não somos o quê? Apenas seres pensantes. Então não adianta no seu discipulado um cultivo apenas de aprende isso, aprende aquilo. É necessário o quê? Uma reordenação das emoções,
dos afetos, dos hábitos. Então, o discipulador, o mestre, ele precisa ter a compreensão de que ele não está apenas emitindo conteúdo para o discípulo, mas que ele está tratando da vida integral desse discípulo. E por isso ele tem que trazer abordagens que envolvem a sociedade. Não pode ficar meramente numa discussão sobre soteriologia, sobre questões voltadas ao âmbito da igreja. O seu discipulado, ele precisa ter um embasamento no evangelho e uma promoção para que a missão desse discípulo que você está formando seja uma missão voltada para fora, seja uma visão para poder pregar Jesus Cristo em todas as esferas da vida dele. Então vamos lá, precisamos de um discipulado do corpo, um discipulado da sensibilidade estética, um discipulado que reforme tudo aquilo que adquirimos sob a influência do mundo e que é contrário a quem Deus é. Precisamos de um discipulado total para discípulos cuja missão é integral. A integralidade da missão se dá porque nós somos seres humanos que lidam com diversos aspectos da vida, que lidam com diversos questionamentos difíceis sobre a realidade, e a gente precisa estar pronto para responder a qualquer um que perguntar sobre esses questionamentos. Tá bom? Eu botei ali, reforme o seu discipulado. Se você é discipulador e não tem esse tipo de hábito, crie esse hábito com o seu discípulo, de promover discussões acerca de literatura, discussões, e isso é belo, isso acaba trazendo unidade também para aquilo que vocês falam, você acaba se aproximando dele, entende os gostos dele, entende aquilo que talvez deve ser mudado, e você, discípulo, que também está sendo formado para ser um discipulador, permita-se ser remodelado, porque durante muito tempo você não esteve alheio aos ditames e às culturas impostas pelo pluralismo. Você foi alguém que foi profundamente influenciado e você acabou adquirindo para si comportamentos, jeitos de vestir, jeitos de pensar cultura que não são condizentes com a Escritura. Então você precisa se colocar na disposição de ser remodelado, de ter os seus hábitos reordenados. Você entende que é bastante importante isso para o seu discipulado? Você entende que você vai precisar olhar no seu mestre e perguntar a ele o que é próprio, o que não é próprio, o que é belo, e pautado nas Escrituras ele te responder isso? Nós precisamos de discípulos, tanto de Cristo, quanto discípulos aqui uns dos outros, comprometidos com a fidelidade da palavra, comprometidos com uma vida prática que expresse o senhorio de Jesus Cristo. Mas para isso a gente precisa de reforma, porque olha o estado da igreja. É por isso que a reforma ao longo da igreja, ela é um processo contínuo. A gente está sempre se reformando, sempre se reformando. Isso não quer dizer que nós abandonemos a tradição, nós abandonemos os costumes legados pelos nossos pais, por homens como eu citei aqui. Não, isso significa que nós precisamos estar atentos a como o pecado, a como aquilo que rege a sociedade nos influenciou. É tolo aquele que pensa que existe uma neutralidade na sociedade. Você não tem um pensamento neutro. Nem sabão neutro, é de coco. Isso foi horrível, né? Então, assim, não pense que você tem uma neutralidade quanto às questões aí de dentro. Não, você se posicionou em determinado momento da sua vida. E esse posicionamento pode não ser um posicionamento cristão. E é por isso que o seu discipulador, o seu pastor, ele está empenhado em reformar de maneira holística toda a sua vida, de maneira integral toda a sua vida. Pode passar. Não, volta lá. Botei lá em cima. O evangelho todo para todos os homens e para o homem inteiro. O evangelho todo porque toda a mensagem do evangelho, toda a pregação fidedigna do evangelho, a anunciação da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, ela precisa trazer transformação ao indivíduo, é a única capaz de trazer transformação ao indivíduo para todos os homens, indistintamente, seja de raças diferentes, seja de culturas, de etnias. Todos os homens precisam ser alvos dessa mensagem do evangelho, e para o homem inteiro, para a vida integral desse homem, para tudo aquilo que é da ordem emocional, que é da ordem dos seus anseios, tudo isso precisa ser reformado
pelo Evangelho. E, por fim, falando um pouco do equilíbrio, o equilíbrio que eu propus começa numa igreja que se posiciona, numa igreja que influencia, numa igreja atuante em discipulado, numa igreja que se preocupa com o discipulado, na mentalidade individual desses membros que se preocupam em se formar para que formem a outros, e também numa compreensão de que existe um mandato cultural, de que existe uma ordem do próprio Deus para que nós possamos dominar, cultivar, como vai dizer o James K. Smith. Olha o que ele vai dizer sobre isso. Somos chamados a revelar o potencial da criação. E aí dá a referência. Que nossa tarefa, como portadores da imagem de Deus, é frutificar e multiplicar, a parte divertida. Cultivar a terra e dominar sobre a criação. A criação é deveras muito boa, mas isso não significa que ela seja completa. A criação não surgiu já com escolas, museus de arte, iPhones e automóveis. Deus nos colocou na criação como um convite para desvendar e desenvolver todo o potencial latente que Deus inseriu na criação. E Ele nos comissiona a fazer precisamente isso, como disse o Tolkien. Nós somos subcriadores. Olha que graça que o Senhor nos deu para darmos continuidade, para exercermos o poder da criatividade, para exercermos o poder do desenvolvimento, da arte, da cultura, da tecnologia, da biologia. O Senhor, que é soberano sobre todas essas coisas, nos comissiona como igreja isso. E para que a IDC, a igreja da qual você faz parte hoje, ela seja uma igreja que influencia as realidades sociais, ela vai precisar de membros que pensem assim. Não adianta o pastor pensar, não adianta o seu líder pensar, você precisa pensar assim. Precisamos construir discípulos, precisamos nos posicionar publicamente, porque Cristo é soberano sobre todas as coisas e não há 1 centímetro da existência humana, da esfera humana que Cristo não rogue o título para si e diga, é meu. A gente precisa de pessoas preocupadas com a formação das virtudes, discipulando, infundindo o conteúdo, mas também reordenando os hábitos, porque não adianta saber as respostas corretas. A Bíblia diz que somos mais do que criaturas pensantes. Nós somos criaturas que amam. E é isso que trata o livro. Você é tudo aquilo que você ama. E cuidado com o que você ama, porque o que você ama pode não estar de acordo com as Escrituras. O que você ama pode te levar a um eixo de idolatria que não traga para você a profissão total do senhorio de Cristo. A igreja primitiva, assim como a igreja do tempo de Bonhoeffer, lidou com isso. César tomava para si o título de Kyrios, o título de senhor de Roma, o senhor daquelas pessoas. E a igreja primitiva olhava para aquela situação e dizia, não, só existe um Senhor e esse é o Senhor Jesus Cristo. E não se dobravam a essa condição. O resultado disso todos vocês conhecem, é o martírio. Se nós, como igreja, almejamos nos posicionar na esfera pública, o que nós almejamos é o martírio. É o fracasso acadêmico, é o ser reputado como aquele que traz discurso de ódio e ser visto como um louco diante de uma sociedade que come, bebe, entra lá no seu shopping, né? Como o Igor disse, faz a sua liturgia de shopping, vive como se não houvesse um sentido último para a existência. Então é necessário que você saia do seu conforto, de que eu saia do meu conforto e juntos, como membros do corpo, um no direito, outro na medicina, outro sendo caixa de supermercado, outro sendo balconista, que todos os membros da Igreja de Cristo possam revelar em sua atividade, função, posicionamento público, a soberania de Cristo sobre todas as esferas.
É sobre isso que eu queria falar aqui hoje. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. A gente até avançou um pouquinho em tempo. Vou abrir rapidamente para comentários. Se alguém quiser falar sobre alguma coisa que chamou a atenção, sobre alguma coisa que não ficou clara assim, eu volto e explico.